Olá pessoas do YouTube, eu sou a Mel e hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que muito me orgulha enquanto pernambucana. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo real oficial do canal, com conteúdo e tudo mais. Eu espero muito que vocês gostem, já vão se inscrevendo, deixando like, ativando o sininho, me seguindo no Instagram também para a gente compartilhar ideias por lá. E o tema de hoje, deste primeiro vídeo, é a Revolução Pernambucana de 1817. Então vamos embora que eu tô ansiosíssima pra falar sobre isso. Aí vem a vinhetinha. Bom, gente, para entender esse movimento, nessa revolução, a gente precisa primeiro saber o que estava acontecendo naquele momento, né? O contexto histórico. A gente vai ter em 1808 a chegada da família real vinda da Europa, né? Por conta das ameaças de Napoleão. E aí Dom João VI vem com a corja toda, literalmente, com, né, a gente sabe, barcos lotados e tudo mais, e se instala no Rio de Janeiro, torna depois o Brasil um Reino Unido a Portugal, então o Brasil deixa de ser uma simples colônia, e para transformar o Brasil em Reino Unido, ele começa a fazer algumas reformas. E essas reformas, elas vão ser custeadas por nós. E aí o que acontece? Já em 1816, Pernambuco, né, o Nordeste, vai sofrer com uma seca muito grande. E aí Pernambuco já tinha perdido, né, a gente sabe que anteriormente toda a concentração econômica se dava no Nordeste, mas agora tinha ido para o Rio de Janeiro, então já tinha saído na desvantagem por isso. E agora a crise econômica causada por essa seca. Só que mesmo com essa crise econômica, os pernambucanos eles eram cobrados, né? Os impostos continuavam sendo cobrados aos pernambucanos pela coroa. E aí a galera começou a se perguntar, pô, tá certo isso? A gente tá aqui, né, jogado às traças, com uma seca, com uma crise econômica causada pela seca do ano passado. Uma coisa também que vai revoltar bastante os pernambucanos é a questão da iluminação pública, né? Então, assim, em mente eles tinham, quer dizer que a gente tá pagando a iluminação pública do Rio de Janeiro enquanto tá quase passando fome aqui em meio à crise e eles não estão nem aí cobrando impostos. Aí o negócio começa a esquentar. E aí, os padres, as elites, né, também, e os militares, eles vão se unir em torno dessas contestações, né, por conta dos impostos e de tudo que já vinha acontecendo. E aí eles vão começar a desenvolver, vamos dizer assim, esse ideal separatista, vão começar a se organizar realmente enquanto um grupo. Os padres, eles vão ser muito importantes também nesse processo. A participação deles é uma participação muito grande, questão quantitativa mesmo. E tanto que essa revolução, ela vai ser conhecida também, ela também é chamada de Revolução dos Padres. Então, se você vê Revolução dos Padres aí no Enem ou em algum vestibular, se refere a essa Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução ela não foi a primeira que buscava a independência, a gente já tinha tido uma em 1789, lá em Minas Gerais, com Tiradentes, havia tido também a Conjuração Baiana, só que nenhuma desses dois movimentos, né, dessas duas revoltas, elas conseguiram implantar o plano inicial, diferente de Pernambuco. Né? Aqui em Pernambuco eles conseguem realmente dizer nós somos uma república, eles implantam uma república, se tornam independentes de Portugal, né? Ainda não havia essa ideia do Brasil enquanto nação, então a independência deles era de Portugal. Consequentemente, eles se tornam uma república dentro do que hoje é o Brasil, mas o restante do Brasil era todo de Portugal, então dava no mesmo, entende? E aí o que acontece? O estopim para que tudo isso realmente comece a acontecer de forma mais rápida vai ser a morte do comandante Barbosa de Castro. Né? Ao descobrir os encontros nas maçonarias e toda a conjuntura da revolta, ele dá voz de prisão a esses revoltosos, né? Aos militares. E aí, o Leão Coroado, que era o capitão José de Barros Lima, da artilharia, ele mata o comandante
E aí ele instaura a república e os revoltosos tomam conta mesmo e começam a se organizar. O governador corre, vai se esconder, não aguenta a pressão, que era na época o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. E aí, né, os portugueses não vão deixar barato, tanto que eles mandam pessoas tanto por terra quanto pelo litoral para atacarem essa República Pernambucana. É importante lembrar que Pernambuco, nessa revolução, teve apoio do Ceará e da Paraíba, tá? Então, as 3 estrelinhas que tinham na bandeira eram esses 3 que hoje são estados, né? Essas 3 regiões. A bandeira pernambucana é criada nesse momento, nesse contexto, né, de República de Pernambuco, e é a mesma bandeira que a gente usa hoje. É a mesma, então assim, por isso que eu fico muito orgulhosa quando eu falo sobre isso, gente, porque foi um marco muito grande, e é por isso que o dia 6 de março é um feriado estadual pra gente aqui em Pernambuco. E aí, por mais que muitas pessoas se questionem, né, muitas se questionaram por que esse feriado agora e tal, é por conta de tudo isso, dessa coisa do patriotismo dos pernambucanos, de proclamarem a primeira república em terras brasileiras. Uma outra coisa também que chama bastante atenção é que o Cruz Cabugá, que era um dos líderes desse movimento, ele vai aos Estados Unidos, consegue um apoio já nesse período, né, antes mesmo do Brasil se tornar, o Brasil como um todo se tornar independente. Os pernambucanos foram ao exterior buscar auxílio. Eles também pretendiam, olha que interessante, eles pretendiam conseguir o apoio de soldados franceses, porque eles sabiam que a coroa portuguesa ia atacar forte. E aí, em troca, eles, né, quando conseguissem realmente fixar essa República Pernambucana, eles iriam ao encontro de Napoleão, iriam resgatar Napoleão. Então, eles queriam trazer, né, se aliar, na verdade, ao maior inimigo de Dom João VI e de Portugal, consequentemente, que era Napoleão Bonaparte. Então, os caras eram geniais, pô. E o que acontece depois de tudo isso? Infelizmente, a República Pernambucana, né, instaurada em 17, ela só dura 2 meses. Então, antes mesmo de Cabugá voltar dos States, a República já tinha sido desfeita, os revoltosos controlados. Muitos morreram, os padres, os militares, as elites, né, que tinham os comerciantes, foram mortos ou por fuzilamento ou enforcados e depois esquartejados, para mostrar, né, que aquilo não deveria se repetir, o que não adiantou, porque outras revoltas vieram depois disso. E um outro ponto, gente, que faz com que esse movimento seja muito importante é que ele vai incentivar outros grupos a fazerem o mesmo, né, dentro desse Brasil, que ainda era um Reino Unido a Portugal. E aí, gente, lendo nesse livro aqui, que foi um presente inclusive do meu paps, que eu amei, não li todo ainda, não vou mentir, mas gostei muito, O Brasil Sem Retoque, a história contada por jornais e jornalistas, tem uma passagenzinha que ela mostra exatamente a importância que esse movimento teve naquele período. Espera aí que eu vou achar para ler para vocês, porque eu não lembro mais onde foi que eu deixei. Olha só, o primeiro documento impresso de oposição e rebeldia declarados ao governo foi o que levou o nome de O Precioso, uma exortação dos revolucionários pernambucanos de 1817. Ou seja, foi um movimento que foi inspirado, né, que foi encorajado através dos revoltosos aqui de Pernambuco de 1817, que começava com a frase: "Preciso dos sucessos que tiveram lugar em Pernambuco, desde a faltosíssima e gloriosíssima revolução operada felizmente na Praça do Recife, ao 6 do corrente mês de março, em que o generoso esforço de nossos bravos patriotas exterminou daquela parte do Brasil um monstro infernal da tirania real." Então, assim, outros grupos, outras regiões se inspiraram muito, viram que a união de fato poderia fazer a força e que eles poderiam, né, talvez
através disso, expulsar os portugueses e se tornarem independentes. E, gente, uma coisinha importante. Essa República Pernambucana, né, nos 2 meses que durou, ela defendia algumas coisas bem legais, assim, para o período. Era uma república abertamente católica, então, assim, oficialmente era católica, mas ela dava liberdade de culto, né, aos seus cidadãos, vamos dizer. Apesar de algumas coisas bem interessantes, como essa questão da liberdade de culto, a liberdade de expressão, que é outra coisa que faltava muito ainda nesse período, eles não vão abolir a escravidão. Então, assim, há uma certa modernidade, porém limitada. Isso porque abolir a escravidão significaria desagradar a uma parte relevante do movimento, que era a elite. Então, essa elite, ela ainda usufruía muito da mão de obra escrava. E aí, se a República abolisse a escravidão, ia mexer muito no bolso dessa elite, e aí provavelmente o próprio grupo, né, a própria República, ela se dividiria entre ela mesma, entre aqueles que defendiam a abolição e os que não defendiam. Então, permanece a questão dos escravos, né? Apesar do iluminismo e todo o resto, a escravidão ainda assim permanece. Mas, de qualquer forma, é um movimento de suma importância que vai deixar resquícios, né? E eu acredito realmente que é um motivo para a gente se orgulhar. Então, pernambucanos, tem muito mais coisa, tá? Com muitas curiosidades sobre esse tema, é só pesquisar. Tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre de diferentes maneiras. Então, fica aí a dica para vocês. Espero muito que tenham gostado de verdade. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e aproveitem aí o espaço dos comentários para deixarem dicas, né? Assuntos que você tem curiosidade, o que vocês, enfim, ouviram falar em algum momento, mas queriam saber mais, que aí eu posso pesquisar e trazer aqui pra vocês, belezinha? Por hoje é só e até o próximo.